Eu acredito que o acréscimo de superalimentos e determinados suplementos bem selecionados podem fazer a diferença pela dieta de uma pessoa. Olá, meu nome é Flávio Passos e eu sou um especialista em nutrição e gastronomia saudável. Uma alimentação saudável é aquela que, por um lado, dá para o corpo todos os elementos que ele precisa, vitaminas, proteínas, sais minerais, gorduras essenciais, carboidratos na medida certa, por exemplo. Mas isso inclui não só aquilo que você come, como outras necessidades do corpo, isso também é considerado alimentação, como, por exemplo, receber a luz do sol na pele. Isso é necessário. Sem isso, por exemplo, alguns nutrientes não conseguem ser fixados, como o cálcio nos ossos, ou como a vitamina D, que é essencial para o sistema imune, por exemplo. Requer também contato com a natureza, enxergar o verde, dormir nas horas certas, e exercício físico. Tudo isso faz parte de uma alimentação completa. Isso significa dar para o corpo todos os elementos que ele necessita. Ao mesmo tempo, uma alimentação adequada significa não expor o corpo àquilo que ele não precisa. Porque toda vez que você dá para o corpo algum elemento que não é benéfico, como por exemplo uma gordura sintética de plástico, uma gordura trans, uma gordura rançosa, ou algum corante, conservante, realçador de sabor, glutamato monossódicos, eles são como poluentes para a sua corrente sanguínea, porque o seu corpo ele é feito de natureza, ele é feito dos elementos que compõem a biosfera terrestre, e assim como é possível poluir o leito de um rio jogando químicos diversos, plástico e outras coisas mais, é possível você poluir o leito da sua corrente sanguínea ingerindo coisas que não são necessariamente orgânicas, ligadas à molécula de carbono, realmente harmônicas para a saúde do seu corpo. Então, uma alimentação adequada, ela leva em consideração essas duas coisas, que é fornecer tudo que o corpo precisa e evitar expor o corpo àquilo que ele não precisa. Essa é a principal meta de alguém que busca saúde. Eu compreendo que comer carne é algo que fez parte da nossa história por muito tempo. Diversas civilizações, diversas culturas, diversas tribos têm esse hábito ou tiveram esse hábito como parte do seu desenvolvimento. E eu acho que isso fez sentido numa época em que, por exemplo, a carne era uma oferta selvagem, e numa época onde não se tinham outras opções. Porque hoje em dia, como um habitante da civilização, eu percebo que comer carne significa participar da indústria da carne, que é algo que quem quer que já tenha se dedicado a ver algum vídeo sobre como ela funciona, a visitar um matadouro ou um local onde se criam os frangos ou os porcos, quem quer que já tenha feito isso sente que tem alguma coisa aí que não está muito correta, porque é muito feio, muito violento, muito sujo. Eu, particularmente, não consigo ficar confortável em comer uma carne que vem dessa origem, porque eu me sinto participando, eu me sinto votando para que isso continue com meu dinheiro. Então, acho que tem duas coisas diferentes. Uma coisa, acho que é comer carne, como um índio faz, que vai na floresta e caça aquilo que ele precisa, ali às vezes até fazendo uma reverência, uma prece para o espírito daquele animal antes de caçá-lo. E outra coisa é comer carne que a gente compra no açougue. Acho que são coisas bem distintas. É possível você ter uma dieta saudável com carne e sem carne. Depende de vários fatores. Às vezes a pessoa não come carne, mas tem uma dieta completamente industrial, rica em excesso de açúcar, em óleos de baixa qualidade, por exemplo. Então, mais vale um carnívoro saudável do que um vegetariano doente, na minha opinião. E tem várias coisas a se considerar: biotipo, necessidade física da atividade que a pessoa pratica na vida dela, condição financeira, que eu diria que você ser um vegetariano saudável é algo que não cabe no bolso de todo mundo, porque requer determinados suplementos, determinados alimentos especiais que são mais caros do que, por exemplo, uma sardinha, do que, por exemplo, algo que um trabalhador que nesse país não ganha muito dinheiro, às vezes não tem tanta condição de pagar.
A proteína texturizada de soja eu considero que é um resíduo industrial que foi propagandeado pela indústria da soja como um alimento saudável porque ela precisava destinar a sobra que ela tinha do extrato do óleo para alguma coisa. Os relatos e estudos que eu tenho é de que primeiramente eles tentaram transformar todo esse bagaço em comida para os animais, mas eles descobriram que os animais ficavam doentes mesmo comendo pequenas porções dessa soja. E aí eles tiveram uma ideia melhor, eles pensaram assim, poxa, vamos vender para os seres humanos então, né? E aí começaram a criar tudo de soja, leite de soja, carne de soja, bebidas prontas, soja na massa do macarrão, soja nisso, soja naquilo, e começaram a vender a soja como um alimento extraordinário, tá? Só que eles esqueceram de mencionar que os orientais, que são aqueles que têm o hábito de comer soja há milênios, só passaram a usar a soja como alimento quando eles descobriram o processo da fermentação da soja, que é o processo de você expor a soja a uma decomposição, a uma pré-digestão que é feita por bactérias benéficas, são chamados probióticos ou até lactobacilos, né? Exemplos, o miso, o próprio shoyu e outros, né? Essas são as formas saudáveis de você consumir a soja. Quando ela é fermentada, ela perde vários antinutrientes e substâncias que são difíceis para a sua saúde, que podem causar efeitos colaterais, né? Então, o que eu aprendi é que a forma correta de comer soja é apenas quando fermentada. E que a soja industrial ela pode ser muito maléfica, pode desequilibrar os seus hormônios, ela é bem indigesta e vários outros problemas que me fazem não considerá-la como um alimento saudável. Você pode comer um pouquinho aqui e ali, mas não utilizá-la como base de uma dieta saudável. Superalimento, na essência, é um alimento que tem uma condensação nutritiva muito grande, que tem muito nutriente para pouca caloria, né, ou por caloria. E são alimentos que, em geral, para receber esse rótulo mesmo, também tem princípios medicinais, tem funções no seu corpo especiais, né? Obviamente que essa categoria é usada por qualquer um que queira vender um alimento melhor, né? Então qualquer coisa hoje é superalimento, desde brócolis até a soja, dependendo de quem está querendo vender alguma coisa. Mas superalimentos nada mais são do que uma coleção daquilo que a natureza tem de melhor para oferecer, né? Foram selecionados os melhores de cada pedaço do globo, frutinhas tibetanas, algas marinhas que crescem em determinados lagos da América do Norte, uma raiz que cresce nos Andes, né? Extratos proteicos de alta qualidade para o corpo e várias outras coisas. São alimentos realmente extraordinários, né? E que tem muito a ver com o estilo de vida moderno, né? Onde as pessoas não têm muito tempo e precisam de uma dose concentrada de nutrientes, de fatores protetores, de antioxidantes, né? Para que a sua saúde tenha condição de resistir ao impacto do estilo de vida moderno. Então eu acredito que o acréscimo de superalimentos e determinados suplementos bem selecionados podem fazer a diferença pela dieta de uma pessoa, né? Suprindo possíveis carências ou fornecendo uma dose extra de elementos protetores e fortalecedores.